Muito bem, estamos aqui no nosso propósito, né? Casa edificada e hoje, 11º dia. Já digo para você que entrou aqui depois, que ainda não escutou os outros áudios, aqui, a gente tem os áudios, todos eles que já foram feitos no Drive. Então, algumas eu já enviei no particular, que não viram a mensagem, mas se por acaso você entrou depois, né? Então que você vá lá e escute os outros, para que você possa entender desde o início, né? Falado isso, eu quero dizer para você que o propósito aqui realmente é bíblico, é voltado à palavra de Deus, e eu tenho certeza que nós iremos colher frutos, né, de estar buscando diretamente naquele que tem todo o poder, né? Ele tem todo o poder para mudar a nossa história, para nos dar direção, para falar conosco, para nos alertar. Ele tem todo o poder. Então, eu quero que, em primeiro lugar, a gente convide o Espírito Santo a estar conosco nesse momento. Senhor, nós te convidamos, Pai, a estar conosco neste propósito, a estar conosco nesse dia em que essa tua filha vai ouvir esse áudio. Eu não sei o horário, eu não sei o dia, mas o Senhor sabe, Pai. E que a tua presença, o teu Santo Espírito esteja com ela, Pai. Que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra o coração, para que ela possa entender que muitas coisas acontecem na vida dela por uma razão, Pai, e que ela possa entender o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa, então, nesse momento, abrir o teu coração, né? Pegar a sua Bíblia, porque sem a Bíblia a gente não vai conseguir entender tudo o que é falado aqui. E eu também quero compartilhar com vocês algo muito importante, né? Algumas têm mandado no particular o quanto tem sido bom esse propósito, o quanto esse propósito realmente tem transformado, né, a vida delas, né? É realmente uma limpeza da casa para que ela seja edificada no Senhor. É Ele que tem o poder de edificar a nossa vida. E mais à frente, acredito que acabando o propósito, nós teremos a escola Terapia da Alma, que vai ser aonde você vai poder passar por esse conhecimento ainda de forma mais profunda, para que você possa se aprofundar em conhecer a Deus e conhecer a palavra. Ontem tive um atendimento, até ela está aqui no grupo, né? Aonde ela compartilhou comigo que passando já um ano por crises de ansiedade, crises de choro, depressão, e, né, chegou aí buscar remédios, porque o desespero bate e quando a gente realmente não vê uma saída, muitas vezes a gente recorre a esses recursos. Mas a gente, na última semana, eu passei um exercício para ela totalmente bíblico de como se coloca as emoções em ordem biblicamente. E ela ontem, para minha alegria, ela falou: Paty, fiz exatamente a oração que tu falou de como colocar as emoções em ordens com aquele versículo que tu me passou. E eu já estou há uma semana sem crises de ansiedade, de choro, sem aquele sentimento, aquela angústia. E eu fiquei muito feliz, porque a gente tem aqui buscado em Deus fazer esse processo terapêutico sem nenhuma método, sem nenhum, como é que eu posso dizer, sem nenhuma mistura, sem nenhuma filosofia, sem nenhuma técnica que não seja usar a palavra. Então, assim, se existe algum método aqui, é a Bíblia, é usar a Bíblia, é usar aquilo que Jesus falou. Então, isso para mim é uma confirmação de que aquilo que estamos fazendo de fato é a vontade de Deus. E a gente quer expandir isso para que outras mulheres saiam do engano, saiam, né, de coisas, de lugares que entraram para ensinar, para ministrar na vida de outras mulheres da maneira correta. Então, você que está aqui comigo, logo nós teremos sim o nosso curso da terapia da alma, para que você possa também
estar com base em Deus. Mas, Paty, eu não quero ajudar ninguém, eu só quero me ajudar. Então, você entrando lá, você também vai poder aprender a administrar as suas emoções, aprender a ser livre, talvez até de medicações, porque a palavra de Deus, ela tem todo o poder de transformar. E a gente vai aqui ao longo do nosso propósito falando mais sobre isso, sobre a Escola Terapia da Alma. Então, hoje nós falamos já, né? Falamos sobre a honra aos pais. Ontem nós fizemos algo muito profundo em relação ao nosso relacionamento com a nossa mãe. E hoje eu quero falar para vocês o que está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, pega aí sua Bíblia, né? Sua Bíblia, essa que eu vou ler aqui é Almeida Revista Atualizada, né? A ARA, como a gente costuma dizer. E Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o título aqui é A Exortação à Paz e à Pureza. Para a gente ter essa paz que a Bíblia fala e essa pureza, nós precisamos estar livres de toda raiz de amargura, porque uma vez que ela brota em nós, ela nos perturba, né? E ela faz com que a gente se contamine. Então, lembra, a gente falou muito aqui sobre as raízes, né? E a desonra, ela não nasce do nada. A desonra na nossa vida. A desonra na nossa vida, muitas vezes, ela brota justamente de uma raiz de amargura. Então, mágoas não confessadas, feridas não curadas, ressentimentos que se transformam muitas vezes em rebeldia, sabe? Então, essa amargura, ela se infiltra no coração. E ao se infiltrar no coração, ela gera frutos amargos. Então, eu quero que você entenda o seguinte: tudo na nossa vida, ansiedade, depressão, angústias, né? Sentimentos que a gente carrega há muitos e muitos anos, eu quero que você entenda que a Bíblia trata deles. E a Bíblia, ela vai tratar deles através de uma raiz de amargura. Entrou uma raiz de amargura, entrou ali uma dívida emocional, entrou uma dúvida, e aí acabou desencadeando em você esses sentimentos: depressão, ansiedade, né? Sentimento de rejeição, inadequação, tristeza profunda e até a ansiedade em si, a depressão. Então a Bíblia, ela trata de tudo. Então eu não posso viver uma vida onde isso aqui eu resolvo com a força do meu braço e isso aqui eu resolvo com a Bíblia. Ontem ainda eu conversava com essa paciente e eu falava o seguinte para ela: a gente é muito fácil a gente pegar e dizer assim, não, se é uma doença, se é um câncer, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou cara no chão, joelho no chão e eu vou clamar pela cura. Agora, se é por exemplo, uma fatura atrasada, um aluguel que você precisa pagar, se é uma reforma que você precisa fazer, se é o falar com alguém que você não sabe se fala ou não fala, o educar os seus filhos, você não leva isso para Deus, porque você acha que isso você resolve. Só que nós não temos a força, a capacidade, a sabedoria para resolver as coisas da nossa vida. E quando nós entendemos que tudo que nós precisamos vem dele, que quando você entende que você pode sim pegar sua Bíblia e falar com Deus e pedir, Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, ele vai fazer.
Mas muitas vezes nós terceirizamos. Deixa eu lá ver no YouTube o que Deus vai falar comigo. Deixa eu lá ver no Instagram o que Deus vai falar comigo. Deixa eu ouvir a parte para ver o que Deus vai falar comigo. Sendo que o Senhor, ele pode falar com você. Ele pode chegar até você e falar, mas para isso você precisa estar com o coração disposto a ouvir, o coração aberto. Só que quando a gente está com o nosso coração amargurado, a gente se sente em falta, a gente se separa da graça de Deus, a gente não tem paz, a gente não tem pureza, porque a amargura entra e gera com ela frutos, frutos como a idolatria, frutos como o furto e frutos como os vícios. Veja que a Bíblia fala, Mateus capítulo 15, versículo 13, né? Aqui, Pedro, eu vou ler na versão A Mensagem, diz assim: Pedro disse, não entendi, o Senhor poderia ser mais claro? Porque Jesus, ele fala, toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu, será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Tá vendo como é importante você buscar o conhecimento, a instrução, a sabedoria, se é para você comprar uma casa ou não, se é para você comprar uma roupa ou não, se você vai conseguir pagar aquela conta ou não, se você vai ser curado ou não, se o seu filho vai ter um encontro com Deus ou não, em Deus, não em mim, não em outras pessoas. Por isso que nós não podemos terceirizar, porque Jesus, lá no versículo 13 e 14 de Mateus, capítulo 15, ele diz: Jesus deu de ombros e disse: toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles. São cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Então, se eu estou sendo guiada por outra pessoa que também está cega, ou que também está no engano, ou que para ela tudo bem, eu também vou cair no buraco. Aí Pedro ele diz: não entendi, o senhor poderia ser mais claro? Aí no versículo 16 diz assim: Jesus respondeu: você também. Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. Então, o que vem da nossa boca, o que sai para fora, é o que está no coração. E quando a Bíblia diz coração, ela está falando a nossa mente, a nossa alma. É a nossa alma que tem esse, digamos assim, esse poder de registrar as coisas, de guardar as mágoas, os ressentimentos e também aquilo que é bom, né? É ela que administra as emoções. Então, Jesus ele fala para Pedro, mas o que vem da boca sai do coração, e é do coração que vomitamos maus pensamentos. Olha que forte isso. É do nosso coração, é da nossa alma que saem, que a gente vomita, né? Os maus pensamentos. E aí ele aqui dá exemplos: assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira, calúnia. Isso é o que contamina. Isso é o que contamina. Então, comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem tanta importância. Ele está dando exemplo de quando as pessoas elas se apegam, por exemplo, assim, a certos rituais, a certos tipos de coisas que não fazem diferença. Aquilo que é feito do lado de fora. Porque o que importa mesmo é o que está no coração, na sua alma. Se a sua alma está cheia de amargura, o fruto dela vai ser esses pensamentos, né? Assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira, calúnia. E a Bíblia está dizendo que é isso que contamina, porque o que contamina não é o que entra pela boca,
mas sim o que sai, as palavras, aquilo que eu falo. É isso que contamina. A Bíblia fala em Provérbios que a palavra tem poder, poder de abençoar ou amaldiçoar. É por isso que ontem nós declaramos aquelas palavras, porque palavras no mundo espiritual têm poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então é importante que você entenda isso, que muitas vezes o que te contaminou não foi algo que você comeu, né? Mas sim algo que você falou ou algo que você ouviu, que você ouviu. Então, assim, mais para frente nós vamos ter aqui um momento em que você vai renunciar maldições, palavras que você ouviu, mesmo que, e principalmente as que foram dos seus pais, porque você os honra, mas você não tem que aceitar tudo que eles dizem, inclusive as maldições. Ah, você nasceu com o dedo podre, você não vai dar certo com ninguém, você é uma preguiçosa, você não sabe nada, você é uma burra. São coisinhas pequenas, né? A gente sabe que tem coisas mais profundas aí. Mas mais à frente nós vamos estar fazendo esta oração também. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus está aqui dizendo, né? Que ele estava aqui falando com a multidão a respeito da verdadeira contaminação. Que o que contamina mais é o quê? É o que está dentro de nós. É o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós nasce muitas vezes de uma raiz escondida, uma amargura escondida, que dá frutos amargos e que acaba contaminando tudo, tudo, tudo ao nosso redor. E ela nasce como? De feridas, mágoas não perdoadas, orgulho, incredulidade. Então, talvez você, como nós já falamos aqui, das dívidas emocionais, você carrega essas dívidas, esses boletos, né? Com pai, com mãe, com líderes espirituais, né? Com marido, que também é ali uma aliança, né? Uma ligação de alma. Então, isso é importante. A amargura, ela é essa raiz escondida e ela dá frutos amargos, ela contamina tudo ao redor e dela nasce feridas, feridas, mágoas não perdoadas, orgulho, incredulidade, e os seus frutos a gente vê facilmente. A raiz a gente não vê, lembra? Já falamos sobre isso aqui, mas os frutos eles vêm à tona. Inadequação, rejeição, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aquele medo terrível, são os frutos de um coração amargurado. Amargurado. Por quê? Porque nós não nos submetemos à palavra de Deus. Porque nós deixamos crescer em nós ervas daninhas, como diz a Bíblia. Então eu quero que você hoje, nesse dia, reflita sobre isso e que você peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, há em mim ainda uma raiz de amargura. Há em mim ainda algo que eu, né, deixei crescer dentro de mim. Há ainda algo em mim que eu estou deixando tomar conta do meu coração, dos meus pensamentos. Há em mim ainda algo que eu preciso confessar, que eu preciso deixar, né? Que eu preciso deixar na cruz de Cristo. Então, isso é uma oração que você deve fazer, que você deve pedir ao Senhor, que você deve buscar isso, porque isso faz parte da nossa santificação. Todos nós precisamos nos santificar. Precisamos muitas vezes confessar essas raízes de amargura, porque confessar pecados traz libertação. A Bíblia diz que quem confessa seus pecados a Deus e os deixa, ele recompensará. Então, assim, quem confessa a Deus, reconhece. Reconhece que agiu de maneira errada. Reconhece que desagradou a Deus.
Reconhece que se for preciso colher os frutos disso, vai colher, mas Deus, ele perdoa quem confessa seus pecados. Porque quando você chega a ele confessando, você está mostrando que você quer mudar de vida. Então, assim, é importante você entender isso, né? A gente já leu isso aqui, mas eu vou reforçar aqui novamente. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, se eu digo, não, mas eu tô zeradinha, né? Eu não fiz nada, eu não tenho por que confessar nada. Minhas queridas, todo dia nós pecamos, seja no falar, seja no pensar, todo dia. Então não existe assim, eu me converti, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou, né, colocando os seus títulos e cargos à frente, pensando que isso te livra do pecado. A nossa alma, a Bíblia fala em Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, nós precisamos entender, a corrupção está em nós, a injustiça está em nós, o pecado está em nós. Então, é uma luta diária. Lembra, antigamente aí, acho que 2012, 2015, não lembro agora, tinha a música do Tales que estourou o Brasil inteiro, que dizia assim: todo dia o pecado vem e me chama. E isso é verdade. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado, ele se apresenta para nós, mas vai de nós dizer não, eu escolho Deus. Ou se nós cairmos no pecado, nós confessarmos, porque aqui em 1 João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça. Então o Senhor, ele é fiel quando nós confessamos, né? Quando nós confessamos. Em Provérbios, capítulo 28, Provérbios 28, versículo 13, vai falar o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Vamos ver como que tá lá na versão A Mensagem, né? Vamos lá. Provérbios, capítulo 28. Vamos ver aqui, versículo 13. Diz assim: não dá para encobrir os pecados e viver e ir vivendo com eles. Olha só, não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, porque não basta só reconhecer, eu reconheço, né? Eu tô com o coração magoado, eu tô em dívida, eu reconheço. Reconhecer é fácil muitas vezes. O difícil é abandonar. E a Bíblia diz que quem abandona encontra misericórdia. Então, eu já recebi testemunhos aqui, até de uma paciente também. Ela está aqui no grupo e ela disse: Paty, eu comecei o propósito e para mim estava tudo bem. Mas eu comecei a ter alguns sonhos de coisas que aconteceram no meu passado. Então, ali mostra uma raiz, entende? E eu quero muito que você que está aqui no grupo que possa compartilhar também comigo. Pode me chamar no particular, aqui no WhatsApp ou lá no Instagram também. Compartilha comigo aquilo que está acontecendo, aquilo que o Senhor está te mostrando. E se você diz assim, Paty, eu preciso confessar, eu preciso falar isso para alguém, chama no particular, eu vou orar contigo, nós vamos renunciar àquilo que o Espírito Santo te mostrar. Então, eu estou te falando tudo isso hoje para que você reconheça a raiz de amargura, abandone ela e encontre a misericórdia, tá? Porque nós vamos agora, a partir de amanhã, começar a falar de coisas mais específicas. Então, que você fale com Deus, que você ore ao Espírito Santo e peça: Espírito Santo, me mostra.
me dá olhos para ver o que eu preciso abandonar, o que eu preciso renunciar, seja na minha história, seja portas que eu mesmo abri do meu coração, sejam coisas que vieram da minha família, né? Eu quero renunciar, eu quero abrir mão. Então, eu vou te convidar nesse momento a orar comigo. Senhor, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que haja um desvendar, Pai, que haja um tirar os móveis do lugar. Aquilo que a todo mundo olha e pensa assim, tá tudo organizado, tá tudo certinho, não tem por que você querer fazer uma limpeza na tua casa hoje, porque tá tudo limpinho. Eu consigo até visualizar uma casa nesse momento, né? Eu creio que o Espírito Santo mostrando uma casa que tá toda arrumadinha. Quem entra pensa assim, nossa, como ela é caprichosa, porque você está vivendo de aparência. Porque a partir do momento que a visita, ela diz assim, ai, eu vou puxar esse sofá mais para frente para ficar mais próximo de você. Ela puxa o sofá e debaixo tem muita sujeira. Tem resto de comida, tem poeira, tem caneta, papel, tem muita sujeira. Debaixo desse sofá onde parecia que estava tudo organizado. Então o Espírito Santo é esse que ele vai te mostrar, vai tirar a venda dos teus olhos, não para te envergonhar, mas para que você se torne limpa de toda a raiz de amargura, de todo pecado, de todo ressentimento, mágoa, coisas que você até hoje não consegue liberar perdão. E você vai fazer o que dizem Provérbios, você vai confessar os seus pecados, você vai reconhecer eles, confessar e vai abandonar para que você encontre a misericórdia. Espírito Santo, mostra, Senhor. Seja uma prática, seja algum método que ela tem seguido, seja, Senhor, alguma palavra que machucou e ela resolveu guardar no seu coração e que até hoje isso reverbera na sua vida. Espírito Santo, mostra aonde está a raiz da amargura. Talvez a raiz da amargura, Senhor, vem daquilo que ela fala dentro da casa dela. Ela fala palavras, ela machuca com as palavras. Ela é alguém que as pessoas têm até medo de falar porque ela não tem doçura no falar, porque ela está contaminada por dentro e isso está saindo nas palavras. Então, o Espírito Santo mostra para essa tua filha, Pai, aquilo que precisa ser confessado e deixado, abandonado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, que você possa fazer essa oração com fé e aquilo que o Senhor te mostrar, que você venha dizer, Senhor, eu rejeito, eu confesso, eu não quero mais isso na minha vida. E o abandonar é uma prática diária. Todo dia você vai dizer não àquilo que está querendo te dominar. Amanhã nós voltamos aqui com o nosso propósito. Hoje, quarta-feira, né, que é o dia que eu estou gravando esse áudio, não sei o dia que você vai ouvir, nós teremos a nossa live, o nosso culto, e nós vamos falar muito forte também, continuar, né, falando sobre o nosso propósito. Então, eu vou deixar o link mais tarde aqui no grupo também. E eu quero dizer para você, reaja a esse áudio para mim saber que você ouviu até o final, né? Com a cruz de Cristo, porque ela é que tem todo o poder de arrancar de nós toda a raiz de amargura. Deus abençoe você, em nome de Jesus.